Olá, seja bem-vindo ao Semana Legislativa, o seu jornal com as notícias que marcaram os trabalhos na Câmara e na cidade. No programa de hoje, você vai ver: Operação Inverno, com as baixas temperaturas na nossa região, o poder público reforça o acolhimento de pessoas em situação de rua. Combate ao câncer. Câmara aprova o Agosto Verde Claro. A nova lei cria campanhas de conscientização e alerta sobre a importância do diagnóstico precoce dos linfomas. Cuidado nas férias. Com o início do descanso escolar, veja dicas de especialistas para evitar acidentes domésticos com as crianças. Fique com a gente, Semana Legislativa está no ar. Na terça-feira foi realizada a 35ª sessão ordinária do ano. Vamos acompanhar um balanço do trabalho dos vereadores em plenário. Entre os mais de 300 documentos apreciados na 35ª sessão do ano, estavam 146 indicações. A maior parte solicitava serviços de manutenção pública na cidade, como tapa-buraco, implantação de sinalização viária, troca de lâmpadas e reforço na manutenção pública, além de capina e poda de árvores em diversos bairros. Já a maioria dos requerimentos fazia cobranças em diversas frentes, como saúde, meio ambiente, obras e planejamento urbano. Algumas solicitações ainda questionavam a concessionária de energia da cidade sobre serviços de poda de árvores e os Correios sobre a implantação de um CEP para uma travessia no município. Durante o Pinga-Fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os principais temas apresentados foram segurança pública, causa animal e gestão pública. O primeiro orador, o vereador Sena, parabenizou a Delegacia da Polícia Federal de São José dos Campos pelo trabalho no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Sena também aproveitou a ocasião para destacar as ações da Patrulha Maria da Penha na cidade e pediu apoio para os vereadores que atuam no programa. Em outro assunto, o parlamentar lamentou ataques de cachorros de grande porte na cidade e pediu mais fiscalização das autoridades. Também na tribuna, a vereadora Juliana Fraga fez críticas à execução de algumas obras viárias na cidade, como a Ponte Estaiada e a Via Jaguari, que sofreram aditamentos e tiveram um aumento no valor final do projeto. Segundo a parlamentar, enquanto algumas obras recebem acréscimos nos investimentos, outros serviços não têm a mesma atenção, a exemplo da saúde. Ainda durante os trabalhos em plenário, os vereadores anunciaram a convocação de uma sessão extraordinária a ser realizada no dia 2 de julho, às 6 horas da tarde, para debater processos legislativos. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. A Câmara de São José aprovou um projeto de lei que traz um alerta importante para a saúde. Agora, o mês de agosto faz parte do calendário oficial do município como o Agosto Verde Claro. A iniciativa é dedicada à conscientização e ao combate aos linfomas, um tipo de câncer que atinge o sistema de defesa do nosso corpo. Nós fomos até o AME de São José dos Campos para saber quais são os sintomas e por que o diagnóstico precoce é tão importante para o sucesso do tratamento. A morte da influenciadora Isabela Veloso aos 19 anos, após lutar contra um linfoma, e o tratamento enfrentado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, chamaram a atenção para uma doença que pode atingir pessoas de diferentes idades. O linfoma é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Existem diferentes tipos e conhecer essas características é fundamental para o diagnóstico e o tratamento adequados. O sistema linfático ele é responsável por levar a célula de defesa aonde eu precisar. Então, um exemplo, eu cortei o meu dedo e lá eu posso ter bactérias entrando ali no meu corpo por conta desse corte. Então, eu vou mandar meus soldados de defesa até lá para me proteger. Tá? Então, o sistema linfático ele caminha pelo corpo inteiro. E eu tenho pontos estratégicos como se fossem quartéis generais. Então, meu quartel general é aqui. Se precisar de mais células de defesa, eu vou enviar os soldados que ficaram lá dentro.
E esses são os linfonodos. Então, quando eu tenho um linfoma, eu tenho um câncer num linfonodo. Esse câncer ele é maligno, tá? Mas eu tenho vários tipos dele. Então, eu tenho o tipo Hodgkin, o tipo não Hodgkin. Dentro do tipo Hodgkin, eu tenho subgrupos. Dentro do tipo não Hodgkin, eu tenho vários outros linfomas. O que a gente tem que entender é que o linfoma é um câncer no linfonodo. Então, eu não consigo falar em metástase. Porque, como ele está no corpo inteiro, não é que ele saiu de um lugar e foi para outro, ele caminha pelo corpo inteiro. Ínguas que não desaparecem, febre persistente, emagrecimento sem motivo aparente e suor noturno estão entre os principais sinais de alerta. A doença pode acometer crianças, jovens, adultos e idosos. Dependendo do linfoma, o linfoma de Hodgkin, que é um dos mais comuns, eu posso ter muita coceira. Então, tem paciente que tem coceira e fala, doutora, eu estou coçando e não tem nenhuma lesão na pele dela, não tem nada. Mas ela sente coceira no corpo inteiro. Pode ser um sintoma também do linfoma. Com o objetivo de ampliar a conscientização sobre o tema, a Câmara de São José dos Campos aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Rogério Dacazem, que inclui no calendário de eventos do município a campanha Agosto Verde Claro, mês dedicado ao combate, conscientização e sensibilização sobre os linfomas. A proposta prevê palestras, campanhas educativas, distribuição de materiais informativos e outras ações para alertar a população sobre a prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento dos linfomas. O texto também autoriza o Poder Executivo a promover ações em parceria com instituições e entidades da área da saúde, além de campanhas visuais em prédios públicos durante o mês de agosto, para reforçar a importância da conscientização. Para especialistas, o diagnóstico precoce e o acesso à informação continuam sendo os principais aliados no combate ao linfoma. Por isso, a conscientização é apontada como uma das principais ferramentas para identificação e prevenção da doença. Nossa, é importantíssimo. É importantíssimo porque se a pessoa tiver algum sintoma assim, é importante procurar um profissional. Porque, às vezes, eu tenho um linfonodo que ele é um pouco grande, no início eu não tenho diagnóstico ainda, mas eu acompanho com o médico, eu procuro o posto de saúde, né? O posto de saúde, ele encaminha para o especialista. Então, é importante a gente entender, até porque tem gente que começa a perder peso e fala, não é nada, é porque eu estou cansada, é porque eu estou trabalhando muito, e, na verdade, pode ser outra coisa. Então, acho que sempre tem que se policiar, tem que se cuidar. E essas campanhas são ótimas, são maravilhosas, porque conscientiza todo mundo, né, a procurar o profissional. Vamos falar agora de acessibilidade. Quem tem deficiência auditiva encontra dificuldade de comunicação em muitos ambientes, inclusive em clínicas e hospitais, ao buscar atendimento médico. Um projeto de lei aprovado pela Câmara reforça a importância de intérpretes de Libras para auxiliar pacientes e profissionais de saúde nos hospitais públicos da cidade. Na Unidade Básica de Saúde do Jardim Colonial, quem chega em busca de consulta médica retira a ficha no totem para aguardar o cadastro na recepção. Mas para pessoas como a Sabrina, que é deficiente auditiva, o atendimento é por meio da Central de Libras. O contato é feito pela recepcionista. Do outro lado da tela, uma profissional intérprete de língua brasileira de sinais media a comunicação. Eu gostaria de solicitar o agendamento de clínico geral. Em São José dos Campos, de acordo com o censo de 2022, 2.050 pessoas têm dificuldade permanente para ouvir. A Sabrina é presidente da Associação dos Surdos de São José. Ela já usou a Central de Libras algumas vezes e conta que, aos poucos, mais e mais pessoas estão descobrindo a solução. A comunidade surda, ela precisa saber a importância da Central Libras, porque tem acessibilidade, porque a barreira é difícil, a comunicação com médicos é importante, ela gostou muito do atendimento de Central Libras, é importante, né? Fica mais fácil, né? Mais fácil de marcar um médico, né? De atendimento com a Central Libras.
O uso da tecnologia para esta comunicação garante mais autonomia para a pessoa surda durante as etapas do atendimento médico, da recepção ao consultório. De acordo com a diretora de Promoção à Cidadania de São José dos Campos, a Central de Libras está disponível em todas as UBSs da cidade. A Central de Libras é uma plataforma digital onde os servidores públicos municipais, caso identifique uma pessoa com a necessidade, uma pessoa surda, acionam o intérprete em tempo real para que ele preste esse auxílio durante o atendimento. Ele funciona em todos os equipamentos de saúde municipais. É hospital, é UBS, é UPA, unidade de reabilitação. Na verdade, todos os equipamentos da Prefeitura de São José que prestam atendimento aos munícipes, eles têm esse serviço disponível. Para garantir que mais pessoas com deficiência auditiva tenham acolhimento digno nos serviços públicos da cidade, a Câmara aprovou um projeto de autoria do vereador Sidney Campos que autoriza a Prefeitura a instituir novas medidas destinadas à promoção da acessibilidade comunicacional de pessoas surdas ou deficientes auditivos. A proposta é ampliar o atendimento em Libras nas unidades públicas de saúde do município. Sim, esse é um importante projeto que veio dos pacientes que utilizam os equipamentos públicos da saúde aqui em São José dos Campos, que eles têm dificuldade no atendimento, principalmente com os médicos. Então, após essa demanda, a gente protocolou aqui na casa um projeto de lei para que esses pacientes possam ter acesso a serviços públicos com qualidade. E a emenda foi importante para que a gente pudesse aprimorar o projeto e assim ele ser aprovado aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos. De acordo com o projeto, o atendimento em Libras poderá ocorrer por meio de intérprete presencial, por meio de recursos tecnológicos de comunicação remota e por outros mecanismos acessíveis que garantam a adequada comunicação com o paciente. As medidas incluem atendimentos de urgência, emergência, consultas, exames, internações e demais procedimentos que demandem comunicação direta com o paciente. Ampliação, fora as 45 unidades básicas de saúde, também os hospitais, as UPAs, os centros terapêuticos aqui da nossa cidade, para melhor serviço prestar à população. A Maria Carolina é intérprete de Libras. Ela explica o quanto as ações de acessibilidade em língua de sinais exigem cuidados, profissionais qualificados e a construção de confiança com o paciente para lidar com os momentos de tradução em situações delicadas, principalmente quando envolvem a saúde. Vai trazer uma certa segurança para os surdos deles conseguirem e ter alguém que entenda eles e poder passar o que eles precisam. Porque, assim, para eles, eles se sentem seguros quando a pessoa entende o que eles falam, ainda mais, como eu falei, na área da saúde. Que na área da saúde é uma área muito complicada, mexe com a saúde da pessoa. Então, você falar e a pessoa achar que entendeu e passar alguma informação errada, então é muito sério. Então é isso que me preocupa nessa central. Mas eu acho muito bom dos surdos ter esse reconhecimento, deles poderem ter essa acessibilidade nas UBS, principalmente, porque às vezes, na maioria das vezes na UBS é agendamento de consulta, para agendar com um especialista, então eu acho que vai ser um avanço muito grande. Pode melhorar bastante coisa, eu acredito, mas já é um avanço muito grande para os surdos, esse reconhecimento de ter uma acessibilidade nas UBS. Com mais acessibilidade, a comunicação entre o médico e o paciente surdo passa a ser mais clara e precisa. Um serviço que pode auxiliar no tratamento correto e reduzir erros no processo. A falta de comunicação é difícil. Precisa saber direitinho o que está acontecendo, o diagnóstico. Os idosos também, falta comunicação. Então, agora fica mais tranquilo com a Central Libras para poder ter essa comunicação. É difícil não ter a comunicação, a pessoa precisa ser atendida. É muito melhor. É importante. A Central Libras é muito importante para eles. Facilita a comunicação. Durante sessão solene, a Câmara entregou ao delegado Reinaldo Checa Júnior o título de cidadão joseense.
A honraria é dada a pessoas que não nasceram na cidade, mas realizam um trabalho relevante para o município. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara Municipal, o delegado de polícia Reinaldo Ribeiro Checa Júnior recebeu o título de cidadão joseense. A honraria é destinada a pessoas não nascidas em São José dos Campos, mas que desempenham um papel de destaque no dia a dia da cidade. A concessão do título foi proposta pelo vereador Rafael Pascucci como forma de reconhecer a atuação do homenageado na área de segurança pública do município e da região. Ele representa o trabalho de segurança pública. Nossa cidade é uma referência no estado de São Paulo. E é por isso, por pessoas como ele, por pessoas dedicadas à nossa cidade, e nada mais justo que esse reconhecimento, em nome do Dr. Reinaldo, se estenda a todos os policiais civis da nossa cidade, militares, guarda municipal, que fazem um excelente trabalho, que transformam nossa cidade nessa ilha de segurança aqui no Vale do Paraíba. Foi assim, ao som dos Guns N' Roses, que o público presente no auditório da Câmara conheceu a trajetória do homenageado. Paulistano, o delegado é formado em Direito e começou a carreira na Polícia Civil no ano de 2000, após a aprovação em um concurso público. Em 2008, foi transferido para São José dos Campos para assumir a gestão da Unidade Regional do Detran de São Paulo, como delegado-diretor. Reinaldo Ribeiro Checa também atuou no DINTER 1, na seção anti-sequestro, e passou por unidades policiais joseense como o 4º, o 3º e o 1º DP. O empenho do delegado foi exaltado na tribuna pela mãe de um jovem de 20 anos que morreu em um acidente de carro. Ela destacou o trabalho de Reinaldo no inquérito que levou à prisão o motorista que causou o acidente. Parte dessa história, conheço o Dr. Reinaldo há pouco tempo e já tenho uma admiração muito grande por senhor. Existe uma pergunta que me acompanhou nos dias mais difíceis da minha vida. Onde Deus está? Quando o sofrimento chega. E eu descobri que muitas vezes Deus se manifesta através das pessoas. Quando perdi meu filho Mateus, conheci uma dor que nenhuma mãe deveria conhecer. Mas em meio à escuridão, encontrei pessoas que me ajudaram a não perder a fé, a esperança e a confiança na justiça. Dr. Reinaldo, hoje eu gostaria de te agradecer não apenas pelo trabalho que o senhor realizou, mas pela forma como realizou. Porque a justiça não devolve quem amamos, mas ela devolve algo muito precioso, a certeza de que aquela vida importou. Em um mundo onde tantas pessoas passam apressadas pela vida, o Senhor escolheu enxergar seres humanos por trás dos processos, famílias por trás dos fatos e história por trás dos números. O que a gente percebeu hoje, e que na verdade aqueles que trabalharam com o Dr. Reinaldo já sempre perceberam, que o grande legado dele é esse atendimento humanizado, né? O que nós percebemos é que a polícia tem que estar próxima da população, e o que o Dr. Reinaldo deixa para a sua equipe é sempre esta necessidade da gente tratar as pessoas com muita humanidade, com muito zelo, com muita compaixão. Então este é o grande legado que ele deixa para a população de São José. Amigo do homenageado, o diretor do PROCON de São José, Jorge Zassadi, ainda enalteceu a atuação humanista de Reinaldo Checa na segurança pública. Mesmo quando o profissional é um profissional que anda com uma arma não é nada. O importante é que o coração dele sente, que o espírito consegue perceber e ele consegue devolver para a pessoa com acolhimento, com uma boa palavra, com um ombro amigo, e às vezes não é uma palavra que a pessoa precisa. Ela precisa se sentir querida, precisa se sentir protegida. A gente precisa fazer com que justiça aconteça, e é o que a gente faz dentro dos meios legais. Reinaldo Ribeiro Checa Júnior recebeu das mãos do vereador Rafael Pascucci o título de cidadão joseense. Um momento de muita emoção para o homenageado, que lembrou do pai e valorizou o empenho de todas as pessoas com quem trabalhou. O pai foi um exemplo de ser humano, um homem correto, trabalhador. Me ensinou, né, o que é ter honra, né, trabalhar, e eu acabei me emocionando realmente. Intervalo aqui no Semana Legislativa, e na volta você vai acompanhar um balanço da sessão extraordinária realizada nesta semana aqui na Câmara. Até já!
Na quinta-feira, os vereadores se reuniram em plenário para uma sessão extraordinária. Vamos conferir como foram os trabalhos em plenário. A segunda sessão extraordinária do ano contou com a aprovação de 2 projetos de autoria da mesa diretora, que atualizam normas internas e promovem adequações na organização administrativa da Câmara. Uma das propostas atualiza dispositivos da Resolução número 4 de 2021, com o objetivo de ampliar para 2 anos a validade dos concursos públicos do Legislativo, com possibilidade de prorrogação por igual período. O projeto também prevê a reserva de até 5% das vagas em concursos públicos para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Além disso, o texto reorganiza setores administrativos, atualiza o organograma da Câmara e promove adequações na estrutura de apoio às atividades legislativas e institucionais. O segundo projeto aprovado propõe modificações em uma lei de 2022, que também trata do quadro administrativo da Câmara. A matéria adequa normas relacionadas à organização das atividades de apoio técnico e administrativo e revisa procedimentos internos para alinhar a estrutura do Legislativo com a legislação vigente. De acordo com a mesa diretora, as alterações têm como objetivo aperfeiçoar a gestão administrativa, modernizar normas internas e fortalecer o suporte às atividades legislativas, contribuindo para a maior integração entre os setores e melhoria dos serviços prestados à população. Esta sessão você pode acompanhar na íntegra no nosso canal do YouTube. Lá ainda ficam disponíveis todas as sessões realizadas pelos vereadores em playlist própria. No mês de julho, as sessões ordinárias ficam suspensas, por conta do recesso parlamentar, mas o Legislativo ainda pode realizar sessões extraordinárias. O recesso termina no mês de agosto, com a retomada das sessões ordinárias prevista para o dia 4, terça-feira, a partir das 4 horas da tarde. Os trabalhos em plenário são transmitidos ao vivo pela TV Câmara. Dia 3 de julho, a última sexta-feira, foi o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data faz referência à primeira lei brasileira que classificou o preconceito de raça e cor como crime, ainda na década de 50. Mas mesmo com o passar dos anos, episódios recentes no país mostram que esse ainda é um desafio diário. A nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o assunto, explicando para você as diferenças entre racismo e injúria racial na nossa legislação e como a denúncia é fundamental para o enfrentamento ao preconceito. Para muita gente, a discriminação racial não é um assunto distante. Ela faz parte da rotina e se manifesta em diferentes situações. A Luana é presidente de um instituto que desenvolve ações voltadas à promoção da igualdade racial e de gênero. Ao longo da atuação na área, vivenciou e acompanhou diversos casos de racismo. Existem várias formas de racismo, desde o xingamento direto, né, que eu xingo a pessoa, relaciono ela com animais, animalizo essa pessoa, falo do cabelo, né, da cor da pele, quanto os que a gente chama de racismo que ele é velado. Então, proibir a pessoa de acessar um espaço ou fazer com que ela se sinta desconfortável em um espaço pela cor da pele dela. Existe muito racismo que está vestido de elogio, quando eu duvido da capacidade da pessoa, fico impressionada com a capacidade da pessoa, relacionando a cor da pele. Situações como essas continuam sendo registradas em diferentes partes do país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 15 mil processos judiciais relacionados a racismo, intolerância e injúria racial estão em tramitação no Brasil. No estado de São Paulo, são 945 processos pendentes, além de 523 novos casos registrados somente em 2026. Embora muitas vezes sejam tratados como sinônimos, racismo, discriminação racial e injúria racial têm definições diferentes previstas na legislação.
O racismo ele é caracterizado por condutas que elas atingem uma coletividade. Então, a gente está falando de negar acesso a direitos mais básicos. Então, uma pessoa ser negada a um atendimento em algum estabelecimento, ou ter negativas em relação a emprego, à saúde, né? E já a injúria, ela se refere à honra daquele sujeito que foi violado. Então, você tem aí, basicamente, ela acontece quando você tem aí o uso de expressões, né, ou termos, palavras de cunhos racistas dirigidas a um indivíduo específico. Ao presenciar ou sofrer um caso de discriminação racial ou racismo, é fundamental registrar a ocorrência. A denúncia é essencial para que o crime seja investigado e os responsáveis sejam punidos. Em São Paulo, por exemplo, hoje a gente já tem aí as delegacias especializadas, como a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem a Delegacia para Crimes Raciais e Intolerância Religiosa, mas se na cidade, né, dessa pessoa, na região, não houver essas delegacias, ela pode ir diretamente à Delegacia de Polícia Civil Comum. A depender do caso também, essa pessoa, essa vítima, ela consegue registrar ali a ocorrência através do próprio telefone, né, aparelho celular, pelo boletim eletrônico. E também tem o Disque 100, né, que é do Disque Direitos Humanos, onde esse cidadão pode também buscar uma orientação de onde de qual é o caminho que ele faz para efetivar, né, essa reparação. E essa discussão ganha ainda mais destaque nesse mês. 3 de julho celebra o Dia Nacional de Combate à Desigualdade Racial. A data reforça a importância da luta pela igualdade de direitos e enfrentamento ao racismo, uma realidade que afeta muitos brasileiros. A data faz referência à Lei número 1390 de 1951, a primeira no Brasil a tratar a discriminação por raça e cor como crime. Ao longo dos anos, a legislação foi ampliada e, desde 2023, a injúria racial passou a ter o mesmo enquadramento penal do crime de racismo. A Lei 14.532, ela teve uma alteração no sentido de equiparar o tratamento que a gente dava para esses dois crimes em termos de direitos, né, em termos de consequências jurídicas. Traz uma paridade de tratamento em relação a penas e ela coloca, né, esses dois crimes como aí inafiançáveis. O enfrentamento à discriminação racial ainda é um desafio no Brasil. Especialistas destacam que, além da aplicação das leis, é necessário avançar em educação, conscientização e na mudança de práticas estruturais para que a igualdade deixe de ser apenas prevista e se torne efetiva no cotidiano. A gente precisa também de políticas públicas de acesso, né? De acesso à educação, e aí a gente não está falando só de inserção desses grupos minoritários nesses acessos, mas também de conscientização de determinados grupos mais privilegiados para que consigam também se entender nesse contexto e somar nessas lutas, né? Então, é um diálogo entre nós que trabalhamos no judiciário, mas com toda a sociedade. Então, o desafio, ele ultrapassa só o que o jurídico pode fazer na prática, né? Julho começou nesta semana e durante o mês os prédios públicos da cidade, como por exemplo a Câmara, ficarão iluminados com a cor verde. É o início da campanha Julho Verde. Ela é dedicada à conscientização e ao combate ao câncer de cabeça e pescoço. O Brasil é um dos países com o maior número de casos no mundo e o grande desafio ainda é o diagnóstico precoce. Quase 80% dos pacientes só descobrem a doença em estágio avançado e isso dificulta a cura. Nós conversamos com um médico especialista para entender os sintomas e trazer as orientações sobre o atendimento aqui em São José. Um mês voltado para a prevenção e combate a uma doença que, por muitas vezes, surge de forma silenciosa. Desde 2015, o mês de julho se tornou um mês com ações contra o câncer de cabeça e pescoço. A campanha do Julho Verde é para a gente promover o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço. Isso ocorre todo ano, já está no calendário do Ministério da Saúde, e a grande intenção é diagnóstico precoce e, naturalmente, a cura do câncer de cabeça e pescoço. Quando estamos falando do câncer de cabeça e pescoço, estamos falando do câncer de boca, o câncer de garganta, que no caso é a faringe, tá? No câncer da laringe, cordas vocais,
câncer de tireoide e câncer de pele também. De acordo com um trabalho acadêmico realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, o Brasil é um dos principais países do mundo em número de casos de tumores de cabeça e pescoço, com cerca de 40 mil casos anuais. Desses casos, 78,2% foram diagnosticados em estágios avançados. Para esse especialista na área, a alta nos números de casos está diretamente ligada aos hábitos dos pacientes. Os agentes que causam a doença no câncer de boca, no câncer da faringe, garganta ou no câncer das cordas vocais na laringe são sempre os mesmos. Primeiro, o cigarro, que é o grande vilão. O cigarro é o pior produto que o homem pode ingerir. Tá? Depois, a seguida, a bebida alcoólica, que são os dois grandes amigos. Um potencializa o risco de câncer do outro. Tá? E agora sabemos também o HPV. Então, importante, já entrou no calendário de vacinação de adolescente e pré-adolescente, a vacinação do HPV. Então, esses três estão relacionados principalmente ao câncer da faringe, tá? O câncer de boca e o câncer de laringe também. Ainda de acordo com o especialista, a principal forma de diminuir a incidência dos casos avançados está na prevenção. O autoexame também pode ajudar no diagnóstico precoce. Ao notar alguma alteração na faringe, boca ou qualquer outra área que envolva a cabeça e o pescoço, é importante buscar acompanhamento médico. No câncer de boca, qualquer ferida na boca, qualquer afta que não cicatrize por mais de 15 a 21 dias. Veja bem, não é porque uma afta não cicatrizou em 2, 3 semanas que ela é igual a um câncer, mas merece uma investigação. Principalmente se o paciente tiver o hábito de tabagismo e etilismo. No mesmo caso, uma rouquidão. Todos nós já ficamos roucos. Numa gripe ou um processo alérgico, mas uma rouquidão que persiste por 2 ou 3 semanas, principalmente se o paciente for tabagista e estilista, merece uma avaliação mais minuciosa. Estamos falando do exame de laringoscopia, onde a gente observa as cordas vocais. Tá? Isso também vale para a pele. Então, qualquer mancha na pele um pouco mais escura, qualquer ferida na pele que vem aumentando e não cicatriza, merece uma avaliação minuciosa. No caso do pescoço, qualquer nódulo, tá? E no nosso pescoço cheio de nódulos, cheio de ínguas, a gente chama de linfonodo, mas qualquer linfonodo que vem aumentando, persistindo por mais de um mês, também merece uma atenção especial. E promover meios para ampliar o acesso à informação e ao tratamento é um dever do poder público. Uma lei aprovada na Câmara incluiu a campanha Julho Verde nos eventos oficiais da cidade, estimulando a promoção de ações sobre o tema. Outra lei autoriza o município a criar um centro oncológico para atendimento e tratamento especializado. Tratamento que, segundo os médicos, se iniciado de maneira precoce, aumenta significativamente as chances de cura. A cura do câncer, de uma maneira bem geral, hoje está extremamente ligada ainda ao diagnóstico precoce. E quando a gente situa a região da cabeça e pescoço mais ainda, para você ter uma ideia, um câncer inicial de boca, estamos falando de uma lesão menor que 2 centímetros, ela tem 90% a 95% de chances de cura. Uma lesão inicial de corda vocal, tá, que é uma doença grave, um câncer inicial, também a gente chega a 90 e poucos por cento de chances de cura. Então, o diagnóstico precoce está inteiramente ligado à cura do câncer. Mas como a gente faz esse diagnóstico precoce? Do jeito que a gente está fazendo aqui, tá? Informando, anunciando, tanto aos pacientes quanto aos colegas. Valorizem uma lesão na boca que não cicatrizou, não se curou, valorize uma rouquidão que não melhorou num prazo que valorize nódulos no pescoço que não se resolvem num prazo de um mês. As noites de inverno costumam ser um desafio para quem não tem um lugar seguro para morar. Em São José, a Operação Inverno reforça o acolhimento e amplia a oferta de vagas nos abrigos municipais durante os meses mais frios do ano. Esse trabalho de proteção social é acompanhado de perto pela Câmara Municipal, que fiscaliza os serviços e busca novas soluções para o atendimento dessa população. O frio intenso aumenta o perigo para quem vive nas ruas. Para proteger essas pessoas, a Operação Inverno reforça os acolhimentos na cidade. Até o fim de agosto, o serviço de buscas noturnas foi ampliado,
assim como as vagas nos abrigos municipais. A gente aumentou o nosso efetivo de educadores no horário noturno e nas madrugadas em 20% e também aumentamos as nossas vagas, né? Colocamos 20 vagas a mais à disposição de pernoite no masculino e 10 no feminino, né? E toda essa estrutura, né, esperando essas pessoas. A rede municipal tem 6 abrigos. Os espaços oferecem banho quente, alimentação, atendimento social e psicológico, além de capacitação profissional. O objetivo é ajudar essas pessoas a retomarem a autonomia. A população tem papel fundamental nessa rede de apoio. Ao encontrar alguém em situação de rua, o morador pode ligar para o 153. Os assistentes sociais vão até o local indicado para oferecer o abrigo. As nossas equipes atuam 24 horas por dia, 7 dias da semana, inclusive aos sábados e feriados, né? E lá no CSI, né, temos um educador que fica ali 24 horas, né, onde recebe as denúncias e direciona as equipes mais próximas do local, onde vai estar indo uma equipe multidisciplinar, uma equipe principalmente vocacionada, né? Nós trabalhamos com o convencimento, né? Muitas das vezes a população também não nos entende, né? Nossa, a equipe veio aqui, não conseguiu resolver, né? E nos questiona, mas é o que, até onde a gente consegue, né, levar essa ajuda para a pessoa é no convencimento, no diálogo, né, na conversa, no olho, sempre com o objetivo de tirá-las dessa situação de risco, né? Ainda mais agora no momento que a gente está vivendo de frios intensos, né? As madrugadas intensas. Então a equipe está sempre atenta e de olho e a gente conta muito com o apoio da população nesse desafio. Este trabalho também é acompanhado pela Câmara Municipal. A fiscalização dos serviços ocorre durante todo o ano. Além de monitorar as ações, os vereadores discutem e propõem medidas voltadas à proteção dessa população. Claro que nesse período de inverno chama mais atenção, a gente precisa obviamente ter uma atenção maior, então a gente tem feito campanhas de conscientização, cada vereador no seu reduto eleitoral, eu tenho conversado com alguns pares que têm feito esse trabalho, eu particularmente tenho feito esse trabalho e eu creio que é de fundamental importância para a proteção dessas pessoas. Para a Comissão de Apoio Social, o enfrentamento desse desafio depende da união entre poder público e sociedade. O objetivo é ampliar o acolhimento e oferecer alternativas para que mais pessoas deixem as ruas. São 3 pilares principais. O primeiro deles foi a parte do diagnóstico. Então a prefeitura lá foi e fez um trabalho de diagnóstico para verificar quantas pessoas estão em situação de rua. Chegou-se a um número de mais ou menos 234 pessoas que estão em situação de rua. A partir daí vem o segundo pilar, que é o pilar da inquietação. Então junto com a GCM, junto com a São José Unida, que são as forças de segurança, de nós inquietarmos essas pessoas para que elas saiam do seu lugar. Então no primeiro momento vai dar inclusive uma sensação para a população de que estamos tendo pessoas em situação de rua por toda a cidade. Na realidade, as pessoas vão se espalhar novamente, aí é o nosso pedido, faça contato no 153, o serviço social da prefeitura vai até lá, vai novamente inquietar essa pessoa, dizendo, você não pode ficar aqui. Qual que é o nosso objetivo? É que chega um momento que a pessoa olha e fala assim, realmente não dá para ficar assim em São José, ou eu vou para um abrigo, ou eu vou ter que sair daqui. Então é um processo que num primeiro momento vai causar um desconforto, mas daqui a pouquinho a gente vai ter um belo resultado para a cidade. Mais uma pausa e daqui a pouco tem mais informações sobre a nossa cidade aqui no Semana Legislativa. Já já nós voltamos. Moradores do bairro Galo Branco, região leste da cidade, ganharam uma nova área de lazer. As melhorias no espaço eram um pedido antigo da comunidade. A Câmara, através dos gabinetes, chegou a receber solicitações. Agora, o local onde funcionava uma quadra de malha será administrado por uma associação que já atua no bairro. Um espaço que estava abandonado deu lugar a uma paisagem bem cuidada, protegida por câmeras e cheia de cores. Esse espaço antigamente estava abandonado. Quem frequentava aqui era usuário de droga, estava tudo quebrado. Era um perigo, a gente tinha medo de passar aqui. O espaço ele já foi antigamente para jogo de malha
Depois ele ficou por muito tempo inoperante, inclusive foi abrigo de algumas pessoas que não em estado de rua, né, não tinham imóvel, local para morar. A revitalização transformou o cenário da área verde Gislaine Castelli Silva, no residencial Galo Branco. O prédio abandonado, motivo de insegurança para os moradores, foi reformado e agora vai servir à comunidade. O espaço será o novo centro de treinamento da ACASEM, Associação Casa de Amparo Social Emanuel. Aqui, a população vai poder participar de aulas de artes marciais e dança, um serviço aberto a todos da região. Esse projeto é importante para a gente tirar um pouco essas crianças da rua, né? Porque eles vão ter o espaço deles, né, gente? Longe de um celular, né? Porque hoje as crianças viram muito em celular, né? Então aqui eles vêm, aqui se socializam, né? Entre eles, professor, né? É um projeto muito bom. Você pode vir direto aqui, né, no dia da aula e conversar com o professor. Aí você vai entrar na página da ACASEM, sempre a gente publica lá os dias, né, os horários das aulas. O vereador Rogério da ACASEM esteve na inauguração do espaço. Ele conta que o Legislativo recebeu cobranças dos moradores com pedidos para a revitalização do prédio abandonado. As solicitações foram acompanhadas pela Câmara. Então o espaço estava muito feio, era uma vitrine negativa para o bairro, cheio de entulho, oferecia muito medo para os moradores, muito riscos para eles, né, para a segurança deles, a integridade física. E a ACASEM, a Associação Casa de Amparo Social Emanuel, entrou com um pedido da concessão do uso do espaço, fez a reforma do zero, né? Deixou o espaço muito lindo, revitalizado. Com a revitalização, as crianças aqui vão poder ter um espaço agradável, ainda mais confortável, bonito, e a ACASEM vai poder ampliar o atendimento para a comunidade, porque o espaço não é da ACASEM, é para a comunidade. Além das aulas de dança e luta, o local também será a nova sede do curso Bombeiros Mirins, voltado para crianças de 8 a 13 anos. O objetivo do treinamento é promover cidadania e educação para os pequenos. Trabalha muito com treinamentos tipo de bombeiro, mas de forma lúdica, tipo produtos perigosos, combate a incêndio, primeiros socorros, salvamento aquático, salvamento terrestre, são essas atividades que a gente faz no Bombeiro Mirim. Eu acho que a disciplina, principalmente, mostrar um futuro e uma carreira também, não só na área militar, mas que eles possam enxergar um futuro, que hoje a nossa juventude, infelizmente, acaba se perdendo, né? Então, traz para ele um condicionamento e, principalmente, o envolvimento da família com os nossos filhos. Eu acho que é muito importante, muito legal e que o projeto proporciona para nós. O imóvel reformado também vai receber o projeto Varal Solidário. A ação recolhe doações de roupas e brinquedos destinados a famílias carentes. A gente recebe doações de todos os tipos, até de brinquedo, roupa de homem, de mulher, é o que a gente tem. Aí qualquer pessoa pode agendar e vir retirar aqui. As pessoas que precisam, né, de roupa. Aí ela vem, é agendado, tem 20 peças para a pessoa e tem o horário, mas ela tem que agendar de segunda a quarta e sexta-feira. Praça Nova e Casa Nova. A revitalização é um convite para a população utilizar esses espaços que vão oferecer diversos serviços. Quem mora na região já está ansioso para aproveitar. O espaço ficou muito bonito, confortável, né? Com umas cores alegres que deixa a gente mais animado para fazer as atividades. Isso eu achei muito bacana. Já participei de outras festas aqui no local, que a gente teve uma pré-estreia e eu achei que foi muito bem aproveitado, muito bacana que ficou. Nunca é tarde para recomeçar. E a educação é o caminho para essa transformação. Uma pesquisa recente do IBGE revelou que o analfabetismo no Brasil atingiu o menor índice desde 2016, com uma queda importante principalmente entre os idosos. E aqui em São José os números são ainda mais positivos e ficam bem abaixo da média nacional. A nossa equipe conversou com especialistas e foi conhecer uma história que é exemplo de determinação aqui na nossa cidade. A dona Pedrina sempre se viu um pouco distante das colegas por não saber ler e escrever. Durante os encontros da igreja, sentia falta de conseguir acompanhar as leituras e participar ativamente dos cultos. Foi graças ao incentivo das amigas que decidiu voltar a estudar. Eu via todo mundo lendo Bíblia também, sabe? E aí eu me fitizei e falei, puxa vida, eu preciso aprender para mim estar, que preciso estar lendo a Bíblia, conhecendo mais a palavra do Senhor, né? E aí então, e eles também falaram para mim, se você for estudar, você aprende rapidinho, nunca é tarde para você aprender.
Casos como o da Dona Pedrina são um dos exemplos que justificam a queda na taxa de analfabetismo no Brasil. O índice alcançou o menor número desde 2016, chegando a 4,9%. Os idosos representam a maior faixa da população analfabeta, mas os números melhoraram. O total de analfabetos acima dos 60 anos caiu de 16% em 2022 para 13,8% em 2025. Isso se explica por a queda e essa concentração pelo fato de que o acesso universalizado à educação é bastante recente no Brasil. Foi só na primeira década do século XXI que nós conseguimos que se universalizasse o acesso ao ensino fundamental como um todo. Para a gente entender bem isso, é bom dar um passo atrás e olhar para o acesso à escola primária na década de 30. Em 1930, a Argentina já tinha 62% das crianças na escola primária, Chile já tinha 73%, Estados Unidos já tinha universalizado e boa parte da Europa, e o Brasil tinha só 21,5%. No fim dos anos 60, todo mundo já tinha universalizado o acesso ao ensino primário, mas o Brasil ainda tinha só 40%. Por que eu conto isso? Porque o sucesso escolar de uma criança depende dos anos de escolaridade dos seus pais. E a população de mais de 60 anos, não só seus pais tiveram menos acesso à escola, mas eles mesmos tiveram acesso reduzido à escola. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, conhecida como PNAD. A pesquisa também apontou que entre pessoas de 15 a 59 anos, o percentual de analfabetismo saiu de 2,9% para 2,6%. Com apenas 2,14% de analfabetos, São José dos Campos alcançou um índice melhor do que a média nacional. Para a vereadora Juliana Fraga, relatora da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, é importante que o poder público forneça condições adequadas para que os índices de aprendizagem da cidade continuem com bons números. Melhorar esse número representa que os projetos estão dando certo, que é isso mesmo, tem que investir em educação, tem que investir na primeira, tanto na primeira infância quanto na questão da alfabetização, porque a alfabetização faz com que a pessoa consiga um melhor emprego, consiga acessar melhor a tecnologia, consiga ter percepção, informação, consegue ler, consegue interpretar. Tudo isso vem através da alfabetização. Então, você melhorar os índices, você entende que tudo isso vai melhorar também. Só que é uma sequência, é uma continuidade. Não adianta, hoje está bom e você deixar investimento, porque educação é investimento. Você tem que investir tanto na estrutura, investir em profissionais, investir em qualificar, em valorizar os profissionais, investir na estrutura física, mas o material, o acesso às crianças, a merenda, é um complexo. E se você melhora isso, com certeza a gente vai ganhar, o futuro vai ganhar, o país vai ganhar, a cidade ganha, são melhores profissionais. E a Dona Pedrina reforça: nunca é tarde para começar a estudar. Não é por causa da idade também que a gente acha que não vai poder fazer mais nada, né? Então, eu acho que a gente deve sim, as pessoas mais idosas, eu acho que eles devem vir estudar sim, que nunca é tarde para a gente aprender, né? Julho é a época das férias escolares e, com isso, a rotina dentro de casa muda completamente. Com a criançada com mais tempo livre, os pais e responsáveis precisam redobrar a atenção, já que é nesse período que aumentam os riscos de acidentes domésticos. Quedas, queimaduras e até intoxicações com produtos de limpeza estão entre as ocorrências mais comuns. A gente preparou uma reportagem com dicas preciosas de segurança para garantir que a diversão não vire preocupação. O movimento neste parque indica que o período de férias escolares começou. Para os pais, conciliar o tempo livre dos filhos com as obrigações diárias exige adaptação. O engenheiro Cláudio acompanha de perto a Maria, de 6, e a Sofia, de 3. Ele sabe que a energia das meninas pede atenção nesta época do ano.
É brincadeira o dia inteiro. Elas ficam brincando, gostam bastante de gastar energia. Tem que tirar férias e inventar coisa para fazer, né? Aí o parque aqui é uma opção excelente. Adoro ir no parque, passear, tem um monte de programação na cidade. Nas férias, as crianças passam mais tempo em casa ou na rua e inventam brincadeiras sem a supervisão dos pais. O problema é que essa diversão pode terminar em acidentes graves. Os números acendem um alerta. Segundo o DataSUS, os acidentes são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos no Brasil. Quedas, queimaduras, engasgos, intoxicações e afogamentos estão entre as ocorrências mais comuns. Grande parte desses casos pode ser evitada com medidas de prevenção. Para a pediatria, a grande faixa etária são dos 10 meses aos 4 anos de idade. Por que isso? Porque é o momento que a criança começa a ter uma liberdade de movimentos, né? Ele está engatinhando, aprendendo a andar, daqui a pouco ele já está correndo. Então a liberdade dele começa a se tornar até perigosa, né? Observar muito bem se não tem nenhuma fiação exposta, onde ela possa mexer e tomar um choque, né? As crianças também aí de 10 meses a 4 anos e de 5 anos, em lugares que tem piscina ou baldes muito grandes, eles vão fuçar e vão cair ou de cabeça dentro do balde ou cair na piscina porque são muito curiosos, né? Então, todos esses lugares devem estar telados e os baldes virados de cabeça para baixo para não ter risco de água, né? Dentro de casa, alguns cuidados fazem a diferença. Produtos de limpeza devem ficar fora do alcance das crianças. A tela nas janelas, televisão fixa em um suporte e panelas sempre nas últimas bocas do fogão e com a alça virada para a parede. Uma dica importante: a supervisão precisa ser constante. O pai tem que estar acompanhando, supervisionando. Vai trabalhar. Então tem que deixar sempre um responsável. E normalmente quem é o responsável que fica é o irmão mais velho, né? Ou os avós, ou um tio, ou sei lá, um vizinho. Então tem que ter um cuidado com essa supervisão, né? Então não dá para ficar terceirizando muito esses cuidados. E mesmo com todos os cuidados, se um acidente acontecer, a orientação é manter a calma e acionar o socorro especializado. Então é importante a gente contar com o apoio de um socorro especializado, que é o Estado, né? Então a gente depende do Estado aí, o SAMU, a rede de emergência de forma geral, o Corpo de Bombeiros e até o próprio policiamento, né? O policiamento está rodando aí na rua, ele provavelmente vai chegar primeiro na casa da pessoa ali para prestar um auxílio, né? Prestar essa primeira orientação. Então, no primeiro minuto, é importante a pessoa ter a consciência de que ela tem que analisar aquela situação de uma forma melhor possível para transmitir essas informações via telefone ou até WhatsApp para o socorro especializado. Com prevenção e supervisão, as férias continuam sendo o momento ideal para brincar, aprender e criar boas memórias em família. E o melhor, tudo em segurança. O que você não quer é que a criança fique em casa, né? Fique assim, doente ou fique machucada em casa. Nas férias ela tem que aproveitar, tem que se divertir mesmo. Um terreno de quase 6.000 metros quadrados, que antes era alvo de descarte irregular de lixo, foi transformado em uma área de lazer na Vila Rossi, região norte de São José. A entrega do espaço é resultado de um trabalho de planejamento, mas também passa pela fiscalização da Câmara Municipal, por meio de indicações e requerimentos. Quem passa pela rua José Maria Monteiro, na Vila Rossi, região norte de São José, encontra um cenário bem diferente do que costumava ver. O terreno de quase 6.000 metros quadrados, que antes sofria com descarte irregular de lixo e entulho, foi transformado em um espaço de lazer para o convívio da comunidade.
Esse espaço todo aqui era um local que era um canteiro de obra, só que o pessoal usava para depositar entulho, e esse entulho virava lixo, e era escuro durante a noite, tudo aqui era escuro, então gerava escorpião, gerava mau cheiro e insegurança para a rua toda, né? Aí agora não, agora ficou uma praça bem iluminada, tem opções para as crianças, opção de esporte para prática de esporte e opção para os pets também, que a gente traz todo dia aqui para passear, né? A revitalização trouxe pista de caminhada, playground inclusivo, quadra poliesportiva e um espaço canino. Uma estrutura que mudou a rotina de quem antes precisava se deslocar para locais mais distantes para passear com os animais de estimação. A opção era lá no Parque da Cidade, que é mais longe, aí agora não, agora está aqui de frente, aí ele pode vir várias vezes por dia, isso é bacana. O projeto do novo espaço buscou reunir infraestrutura de lazer e resolver problemas de segurança do bairro. Faz parte das atribuições do poder público focar em estratégias de planejamento urbano para recuperar terrenos subutilizados e integrá-los para a utilização dos moradores. A gente sentiu a necessidade de trazer, utilizar melhor o espaço público aqui para a comunidade. Então, a gente trouxe esse equipamento aqui para a região norte, né? Então, um local que está iluminado, um local que você pode trazer o seu animal, você pode trazer sua criança aqui para brincar, jogar bola, brincar ali nos brinquedos. Então, é uma forma de ocupar o espaço público para que as famílias possam utilizar melhor esse espaço. Mas antes de chegar toda essa estrutura, os primeiros passos envolvem a Câmara Municipal, que, como representante do povo, ajuda a Prefeitura com sugestões de melhorias destes espaços. Esse trabalho tem respaldo legal, por meio de indicações e requerimentos, documentos com pedidos e demandas dos vereadores da Prefeitura. A Câmara solicita a adoção de diversos serviços públicos para a cidade. Pode ser a realização de capina em rua, reforma em uma quadra poliesportiva, ampliação de rondas policiais e até mesmo a construção de novos espaços públicos. Até o momento, neste primeiro semestre, foram mais de 6.000 pedidos apresentados, entre requerimentos e indicações. O resultado desse trabalho contribui para a qualidade de vida dos moradores da cidade. Indicação feita pelo vereador Roberto do Eleven, presidente da Câmara, pedia reformas nas calçadas e no parquinho da Praça 1º de Maio, no bairro Novo Horizonte. Todas as indicações, todas as sugestões que vêm do Legislativo para nós, é avaliado, é feito um estudo em cima para que a gente possa realmente verificar a demanda da comunidade, né? A gente sabe que os vereadores são os representantes ali da comunidade, do povo, ali do bairro, né? Então, a Prefeitura tem esse cuidado, esse estudo, para que todas as demandas que chegam através do Legislativo a gente possa analisar e atender a população da melhor maneira possível dentro do plano de gestão também. As solicitações da população também podem chegar por meio do 156, onde todos podem solicitar reparos em praças e áreas verdes. Uma forma da comunidade, junto com a Câmara, atuar para fiscalizar e contribuir com o planejamento urbano do município. Então, se ela verificar que tem algum local ali no seu bairro que está sendo mal utilizado, né, que está tendo descarte irregular de lixo, ou que existe uma praça, mas que está com os bancos danificados, que está com o piso danificado, ela pode abrir um 56, vai chegar para nós na Secretaria de Manutenção da Cidade, nós vamos analisar, né, todos os pedidos e vamos, de acordo com a demanda, nós vamos atendendo todos os bairros da cidade. E assim encerramos a Semana Legislativa de hoje. Obrigado por acompanhar mais um programa com a gente. Para rever as reportagens e ficar por dentro da nossa programação, é só acessar o YouTube da TV Câmara em @tvcâmara SJC. Até a próxima, um abraço!